Sempre bom estarmos juntos, não é verdade? Sempre bom, sempre bom. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre aquilo que nós começamos a compartilhar algumas semanas atrás. Eu não sei quantos estavam aqui, mas nós estávamos compartilhando sobre a visão de Ezequiel. Quem estava aqui, levanta a mão, por favor. Nós vamos rever os princípios básicos dessa visão, é Ezequiel capítulo 1. E então, quem não estava aqui vai poder acompanhar sem problema, porque a gente vai fazer uma revisão do significado daquela visão. Depois, nós vamos tratar de alguns aspectos bem práticos. Como que a gente usa essa visão no nosso dia a dia? Porque a palavra de Deus ela nos ensina princípios eternos. E esses princípios são para ser usados. Se eles são só teologia, teoria e apenas conhecimento, Paulo fala que conhecimento ele enche a nossa cabeça, ele enche o nosso orgulho. Mas se não for transformado em algo prático, algo que eu posso usar no meu dia a dia, que vai transformar a maneira como eu vivo a minha vida, então é melhor deixar de lado. Então nós queremos ver algumas coisas práticas a respeito desse texto. E finalmente, nós vamos tratar do aspecto eterno desses versículos. Então vamos abrir lá em Ezequiel capítulo 1, vamos rever aquilo que nós já começamos a estudar juntos. Vocês já notaram, né, depois desse tempo inteiro aqui, compartilhando com vocês, que eu não sou muito de ficar variando de assunto, né? Vocês notaram que eu pego um assunto e eu fico insistindo nele, assim, pelo menos umas 3, 4 semanas eu fico insistindo naquilo lá. Eu aprendi uma coisa uma vez com uma igreja lá em Portugal. O pastor contando que alguns membros estavam reclamando que ele estava pregando só sobre as mesmas coisas, né? Sempre os mesmos temas. Ele tinha uns 3 ou 4 temas lá, ele só pregava sobre aquilo lá. E ele falava assim, eu sempre respondo para essas ovelhas, você já está vivendo esses 4 pontos aí que eu prego? Porque se você não está, eu vou continuar repetindo até eu começar a ver na sua vida que isso daí está fazendo efeito. Nós não vamos chegar a esse ponto, né? Mas é interessante porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Eu uma vez escutei de uma pessoa que estava cursando teologia, ele falando assim, não, eu não leio mais esse trecho porque eu já sei ele de cor. E esse cara ele não estava enxergando o que acontece quando você lê a palavra de Deus. Você pode saber de cor, salteado, de trás para frente. Existe uma fonte infindável de princípios, conhecimento, descobertas, para a minha vida e para a sua, em cada versículo da palavra de Deus. É como se em cada versículo você achasse um poço, ou um tesouro, na verdade. Quanto mais você escava, mais tesouros você encontra. Então o que nós vamos fazer aqui é escavar mais um pouquinho este tesouro que está lá em Ezequiel capítulo 1. Obrigado, André. Ezequiel capítulo 1. Vamos ler alguns dos versículos. Eu vou ler do 1 ao... Cadê meu óculos? Ao 12, eu acho. O número está meio pequenininho. Vamos lá, então. Ezequiel capítulo 1. Diz assim, certo dia, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. E aconteceu que o céu se abriu, de repente, e Deus me mostrou muitas visões. Isso ocorreu 5 anos depois que o rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilônia. Então, pausa. Vou continuar a ler daqui a pouquinho. O que está acontecendo aqui? Muito importante, quando a gente lê algum trecho da Bíblia, a gente entender o contexto. O que está acontecendo? O que estava acontecendo é que o povo havia sido levado em cativeiro. Eles estavam no estado de escravidão, praticamente. A Babilônia foi lá e prendeu todo mundo, matou muita gente, com certeza, e levou um monte de gente exilada para a Babilônia para servirem como escravos ali. E essa é a situação. Então, essa visão foi dada para um profeta que também estava na Babilônia, como exilado, como escravo, e essa visão foi dada para ele, para servir de conforto, esperança, direcionamento na vida do povo. Bom, se você já sabe como é que é a visão, você vai ficar pensando assim, puxa, como que uma visão dessa, com tanta coisa estranha, pode servir para ser conforto, alento, encorajamento, direcionamento na vida de um povo? Então vamos lá. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar. E a mão do Senhor estava sobre ele. Nessa visão, uma grande tempestade vinha do norte em minha direção.
A tempestade empurrava uma grande nuvem muito brilhante carregada de fogo. Dentro da nuvem, no meio do fogo, havia algo que brilhava como bronze bem polido. Do centro dessa nuvem surgiram 4 criaturas semelhantes a seres viventes. A forma delas era de gente, e cada criatura tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, seus pés tinham cascos de boi que brilhavam como se fossem de metal. Além disso, debaixo das suas asas eu pude ver mãos humanas. As 4 criaturas eram todas iguais, com rostos e asas. E as asas de cada ser tocavam nas pontas das asas de outro ser e moviam-se sempre para frente sem se virarem. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem. Aqui eu vou ler um pouquinho mais devagar, porque esse vai ser o foco da nossa revisão da mensagem anterior. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem. O rosto da direita era de leão. O da esquerda era de boi. E o de trás era rosto de águia. Então, só para a gente representar aqui. Eram 4 seres viventes, na aparência de homens. 4, 1, 2, 3, 4. E cada um tinha 4 faces. A face que olhava para frente era uma face humana. A face que olhava para a direita era uma face de leão. A face que olhava para a esquerda era uma face de boi. E a face que olhava para trás era uma face de águia. Pronto, as 4 faces. Bom, daí, continua aqui no versículo... Isso, 12. Não vou conseguir chegar, o nome está pequeno. Elas se moviam na direção em que o Espírito... Isso. Elas se moviam na direção em que o Espírito queria, sempre para frente e sem se virar para os lados. As 4 criaturas eram brilhantes, como brasas acesas, como uma tocha. Entre elas corria um fogo muito brilhante, do qual saíam relâmpagos e faíscas. As criaturas voavam em todas as direções, rápidas como relâmpagos. Vou ler de novo, o versículo 12. Elas se moviam na direção em que o Espírito queria, sempre para frente e sem se virar para os lados. Vamos então fazer uma rápida revisão aqui daquilo que a gente já viu até aqui. Primeiro, esses 4, eu vou misturar a revisão com algumas coisas novas que nós vamos trazer também. Esses 4 seres, essa visão representava algo que Ezequiel vai usar repetidamente nesse livro de Ezequiel. É a palavra Shekinah. Alguém aqui sabe o que significa a palavra Shekinah? Não é chá de alguma coisa, não é? A glória de Deus. Shekinah representa a glória de Deus. Então, ele termina esse capítulo falando, e eu vi a Shekinah de Deus, eu vi a glória de Deus. Glória de Deus. O que será que significa glória? A parte de significar o nome de uma mulher, o que significa a glória de Deus? Eu comecei a frequentar a igreja, me converti, comecei a ler a Bíblia, e essa palavra sempre foi um enigma para mim. O que é isso, a glória de Deus? Qual que é o propósito da nossa vida? É viver para a glória de Deus. Mas se eu não sei nem o que é a glória de Deus, como é que eu vou saber como é que eu vou viver para a glória de Deus? Não é verdade? Então, isso daqui é uma expressão, uma representação da glória de Deus, essa visão toda estranha que Ezequiel teve. E é uma visão de 4 seres que cada um tinha 4 faces, como nós vimos. Bom, o número 4 na Bíblia significa completude, integridade, algo completo. Por exemplo, são os 4... no livro de Ezequiel se refere várias vezes sobre os 4 cantos da terra, na Bíblia como um todo. 4 cantos da terra, ou seja, vindo de todas as direções. Os pontos cardeais são 4, não é verdade? Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, com esses 4 pontos você define absolutamente todas as direções. O que mais? Nós temos 4 estações do ano. O tempo se completa, o ano se completa nessas 4 estações. São 4. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, não é verdade? No 4º dia da criação, tudo aquilo que precisava ser criado como fundamento da terra, a água, sol, luz, estrelas e tudo mais, foi completo, foi completado. Ou seja, no 4º dia. 4º dia, o número 4 significa completo, completude. Quando o povo ficou no deserto, o tempo deles no deserto só foi completado ou completo quando eles passaram ali 4 conjuntos de 10 anos, 40 anos, não é verdade? Quando Jesus jejuou, ele terminou ou completou o seu jejum quando ele fez
4 conjuntos de 10 dias. 4 vezes 10, 40 dias. E assim por diante. O número, então, 4 significa completude, significa completo. E eram 4 seres. A glória de Deus é uma glória completa. A pessoa de Deus representada aqui nessa visão é uma pessoa completa. Essa é a mensagem principal da visão. Deus é um Deus completo, não falta nada em Deus. A glória de Deus é completa, não falta nada nela. E nessa visão, você tem 4 seres, e cada ser tem 4 faces. Eles são iguais. Então vamos lá, o que significava mesmo essas 4 faces? A primeira face era a face de gente, não é verdade? E essa face olha para frente. Então, primeira coisa, essa visão foi dada para um povo em cativeiro. Imagina um povo em cativeiro, como que eles olhavam para frente, o futuro. Olhar para frente significa olhar para o futuro. Imagina como que um povo que é escravo olha para o futuro. O que é o futuro de um escravo? É mais escravidão. A perspectiva de um escravo ser livre, naquela época, era praticamente zero. A perspectiva dos meus filhos um dia poderem ser parte de um povo livre, trabalharem, cultivarem, prosperarem, terem famílias, era zero. Então, o futuro para aquele povo, eles olhavam para o futuro e não tinham esperança. Então Deus vem e dá uma visão para o profeta que a primeira face é a face de um homem olhando para frente. Isso significa um homem que enxerga o que está adiante. Percebe? Essa é a primeira face. E a completude de Deus, ela começa com essa visão do que está adiante. Ela é uma completude de Deus revelada a nós. E Deus deseja, então, que nós tenhamos essa completude na nossa vida. Não é verdade? É por isso que Ele está revelando. Então, a primeira coisa que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida é que você tenha o olhar para frente. O olhar de gente para frente. Adiante. Uma visão daquilo que está diante de você. E eu creio que esse é o primeiro passo para nós vivermos de maneira intencional. É nós entendermos a direção da nossa vida. E isso nos permite viver de maneira intencional. Porque se eu não sei a direção da minha vida, não tem como ser intencional. Nós só podemos ser intencionais na maneira como nós vivemos se nós temos um senso de direção. Concorda comigo? Então eu quero te perguntar, qual é a direção da sua vida? Eu achei um jeito fácil de eu começar a ter mais clareza para isso. Eu já compartilhei com vocês sobre isso. Eu comecei a escrever a história que eu quero contar para os meus netos. Na verdade, hoje são netas, né? A Mariana está grávida novamente. A gente não sabe se vai ser, eu vou falar lá no futuro netos, provavelmente vai ser o último, não sei, ou netas. Mas até aqui, a história que eu quero contar para as minhas netas a respeito da minha própria vida. Esse é o meu senso de direção. A gente faz um workshop também que chama Workshop do Funeral, que é, a gente pergunta para as pessoas, o que você gostaria que fosse a história da sua vida, que as pessoas no seu funeral iriam lembrar? Porque essas perguntas nos ajudam a dar um norte, a ter um norte. Então, eu tenho uma série de afirmações, aliás, na minha devocional diária, eu tenho 2 quadradinhos aqui onde eu tenho escrito essa história, que eu escrevi, eu leio ela constantemente. Por quê? Isso é um norte para a minha vida. Eu quero viver de maneira intencional. E eu creio que se você não tem um norte na sua vida, se você não tem uma direção, se você não tem alguns projetos, sonhos lá para o seu futuro, você vai ser empurrado pelas circunstâncias. Você vai ser cutucado o tempo inteiro e tirado da direção que você estava seguindo pelas circunstâncias. Eu creio que Deus criou você para você viver de maneira intencional. Ele te deu esse poder maravilhoso de você ter essa face humana, essa visão humana, de poder olhar para frente e falar assim, olha, eu quero que até o final da minha vida, isso, isso, isso e isso seja alcançado. Então, se você ainda não fez isso, eu queria te convidar a fazer esse exercício maravilhoso que está no coração de Deus, que é você escrever a respeito do seu futuro. Sabe por quê? Porque Deus faz assim. Você vê Deus criando todas as coisas, Gênesis capítulo 1 e 2. Deus criando todas as coisas. Tinha um projeto eterno no coração de Deus. Ele sabia exatamente o que ele ia criar em cada dia,
porque aquilo lá seguia uma direção, apontava para um norte que Deus já havia estabelecido no seu coração. A vida de Jesus é a mesma coisa, a vida de Jesus segue um norte muito claro. Ele veio para cá com um projeto muito bem definido. Lembra, eu preguei aqui sobre isso uma vez, que os irmãos deles vieram caçoando dele, falando assim, por que você não vai para Jerusalém fazer milagre? Lá tem mais gente que aqui. Estavam fazendo piada com ele. E porque era tempo do festival, então tinha muita gente lá, e essa era a piada que eles estavam fazendo. Daí ele fala assim, para vocês, qualquer tempo é tempo. Agora, o meu tempo ainda não chegou. O que ele estava falando é, para vocês que não vivem de maneira intencional, que não seguem um projeto, não têm um plano, tanto faz ir hoje, amanhã, tanto faz. Vocês não têm projeto na vida. Agora, eu vim para cá com um propósito muito claro. Existe um projeto eterno que estou cumprindo estando aqui. Então, o meu tempo é muito bem determinado. Ele é muito bem escolhido. E o tempo de ir para Jerusalém vai chegar, mas ainda não chegou. Eu sei esse tempo. Percebe isso? Intencionalidade. Uma vida vivida de maneira direcionada. Ele sabia exatamente a direção que ele estava seguindo. Então, meu querido, minha querida, se você puder pegar uma coisa dessa mensagem, a gente vai continuar, não estou terminando ainda não, mas uma coisa, Deus deseja, Deus te criou para que você viva de maneira direcionada, intencional, com propósito, sabendo aquilo que você deseja alcançar. Amém? Isso é muito importante. Se você não sabe, então procure saber. Vai gastar tempo com Deus. Vai meditar sobre isso. Vai escrever. Faz workshops. Se você precisar de ajuda, me procura. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar a fazer isso. Então essa é a primeira face. A primeira face é do homem que olha para frente. A segunda face é a face do leão, que olha para a direita. Do lado direito estava a face do leão. Vamos entender novamente o contexto. Era um povo que estava em cativeiro. E esse povo em cativeiro, eles se viam restritos em todas as circunstâncias, em todos os sentidos da palavra. Eles eram escravos. A face do leão representa a autoridade de Deus. Leão é símbolo de autoridade. Jesus é o leão da tribo de Judá. Na verdade, a gente fala que o leão é o rei dos animais. Leão sempre foi um símbolo de autoridade. Na Bíblia, ele é também um símbolo de autoridade. Então, essa foi a visão para um povo em cativeiro e que se via desprovido, totalmente desprovido de qualquer tipo de autoridade. Eles não tinham autoridade nem para decidir sobre a sua própria vida. Mas daí Deus vem e traz uma visão de uma face de leão, para lembrar o coração daqueles queridos que existia uma autoridade acima da autoridade da Babilônia sobre eles. E que a autoridade máxima de todo o universo era quem zelava por eles, quem estava por trás do projeto de vida deles, quem havia levado aquele povo para o cativeiro para cumprir um propósito. E, portanto, eles não precisavam desesperar por conta disso. Eles podiam confiar no Deus que os levou até lá. Essa era a mensagem da face do leão. E na nossa vida, é importante que nós tenhamos esse senso de autoridade. Vou trazer a coisa um pouquinho agora para um lado bem mais pragmático. Uma das maiores perdas de tempo que a gente pode ter na vida é você gastar tempo com coisas que não estão debaixo do seu círculo de autoridade. Quer um exemplo? Se eu, como marido, começo a tentar mudar a minha esposa, a vida da minha esposa, ou o comportamento da minha esposa está fora do meu círculo de autoridade. Deus não me deu autoridade para mudar a vida da minha esposa. Paulo fala que eu tenho autoridade sobre o corpo dela. Isso é uma coisa muito específica. Mas eu querer que ela seja de acordo com a minha imagem e semelhança, de acordo com as minhas expectativas, isso é uma tremenda besteira. E maridos frequentemente fazem isso. E esposas frequentemente fazem isso. Nós gastamos tempo focando e usando esforço em uma área que está fora do nosso círculo de autoridade. Você conhecer até onde vai a sua autoridade é muito precioso, porque vai economizar frustração, energia gasta com coisa errada. Você querer mudar coisas que estão fora do seu círculo de autoridade é uma tremenda perda de tempo. Isso não só para o seu marido, sua esposa, mas também na vida dos seus filhos depois que eles saem de casa, depois que eles se casam, nas circunstâncias à volta. Tem um livro que o César leu e eu li também, chamado Princípios, do Ray Dalio. Um livro muito bom.
E ele fala o seguinte, ele fala, olha, o primeiro passo para você ser eficaz nesse mundo é você reconhecer que as coisas são do jeito que são. E pronto, elas são assim. E agora eu vou descobrir como que eu vou ser eficaz para poder lidar com realidade. Se você não entende que realidade é assim, se você cria uma visão iludida, uma visão fictícia sobre realidade, então você vai ser iludido o resto da sua vida. O primeiro passo é saber que isso é a realidade. O mundo funciona assim. As pessoas são assim. E você reconhecer onde está a sua autoridade é o primeiro passo para você fazer alguma coisa realmente relevante na vida. Então, Deus traz essa visão para que o nosso foco esteja no lugar certo, para que você não gaste tempo com coisas fora do seu círculo da autoridade que te foi dada. E daí nós temos a face do boi. Lembra do que era a face do boi? Para que Deus deu uma face de boi lá, uma visão de face do boi? Quem lembra? Propósito, exatamente. O boi, ele vive, especialmente naquela época, hoje nem tanto, mas ele vive em função de servir. Ele puxava o carro de boi, ele puxava a pedra lá do moinho para moer o trigo e o milho e tudo mais, e até quando morria, ele virava carne, virava alimento. E vimos também que Jesus disse, olha, se vocês não comerem da minha carne, beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Ou seja, esse é o propósito da minha vida, é ser alimento na vida de vocês. E se vocês não se alimentam de mim, vocês não têm parte comigo. Eles estavam querendo ensinar que a vida é vivida com propósito. A vida só vale a pena ser vivida quando existe um propósito. E o propósito é servir de alimento para as outras pessoas. Então, nós temos aqui, então, na frente a visão daquilo que está adiante. Nós temos do lado direito a autoridade. Nós temos agora do lado esquerdo propósito. Propósito. Está guardando aí? Certo? Ó, nós estamos construindo uma coisa aqui muito poderosa. Essa visão é muito poderosa. Isso daqui é um segredo revelado a nós, o povo de Deus, que pode resolver uma série de problemas na vida de todo mundo aqui. Então vamos entender isso daqui bem entendido. Propósito. Então, a visão que Deus estava trazendo aqui é que aquele povo em cativeiro, era um povo para o qual Deus havia reservado um propósito. Um propósito. E a sua vida, querido, querida, você que está aqui hoje à noite, a sua vida foi guardada por Deus para cumprir com um propósito. Um propósito. Muito, muito importante. A sua vida, existe um propósito maravilhoso para ela. E sem propósito, nós não chegamos a lugar nenhum. Você pode ter direção, você pode entender a sua autoridade, mas sem propósito, esse motor não funciona. Nós estamos aqui criando uma 4x4. Tá? Tem tração nas 4 rodas. A primeira fonte de tração é a visão para frente. A segunda fonte de tração é o quê? Autoridade. Terceira fonte, propósito. Só falta uma agora. E essa última é a visão da águia, que como eu já disse para vocês, eu não entendia no começo porque a águia estava olhando para trás. A águia tem que olhar para frente. A águia tem uma visão maravilhosa. Mas sabe por quê? Um dos grandes problemas nas nossas vidas, de cada um de nós que está aqui, é o nosso passado. É ou não é? Nós trazemos feridas do nosso passado. Nós trazemos situações que até hoje não fazem sentido. Nós trazemos marcas que afetam a nossa leitura de todas as coisas, o nosso comportamento. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês na minha própria vida. Então, Deus dá essa visão maravilhosa para um povo no cativeiro, que teve todo tipo de experiência e tragédia para ser levado para o cativeiro, para que eles pudessem olhar para trás e não enxergar para trás com o rosto humano, porque isso é uma tragédia. Se você olha para o seu passado com o rosto humano, você só enxerga tragédia. Não é verdade? Então, Deus deu uma visão que olha para trás, que vê os acontecimentos do passado, não na perspectiva humana. E lá diz, nós lemos, eu enfatizei esse versículo, as faces não se viravam. A face que olhava para frente só olhava para frente. A face que olhava para trás só olhava para trás. Quando a face humana resolve virar e olhar para trás e avaliar sua vida numa perspectiva humana, isso gera ressentimento, isso gera rancor, isso gera amargura. A sua vida vira uma bagunça quando você avalia o seu passado da perspectiva humana. E é por isso que a face não podia se virar. A face que tem que avaliar a sua vida
é a face da transcendência, a face da águia, a face que enxerga todas as coisas lá de cima, entende? A face que considera a eternidade e não apenas o circunstancial, não apenas o temporário. E é por isso que eu e você, a única maneira sadia de nós olharmos para o nosso passado é segundo a perspectiva do Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A maneira como você foi criado, as situações que você passou, as pessoas que mentiram para você, as pessoas que abusaram da sua inocência, as pessoas que te maltrataram, as pessoas que te traíram. Eu tenho que olhar para todas essas coisas. A maneira como eu fui criado, a escola que eu frequentei, os amigos que eu tive. Eu tenho que olhar para todas essas coisas, absolutamente todas essas coisas, não com a face humana, não com a avaliação humana, mas na perspectiva de Deus, entendendo, crendo pela fé, que tudo isso, de alguma forma, criou um Marcos, criou um eu, criou uma personalidade, criou uma história que se encaixa perfeitamente no projeto de Deus para a minha vida. O cativeiro não foi um acidente na vida da nação. Eles eram um povo escolhido de Deus. Israel é chamado da menina dos olhos de Deus. Será que Deus cochilou e a menina dos olhos dele foi levada para o cativeiro a hora que ele estava dormindo? Não. Então, eu tenho que olhar para o cativeiro, eu tenho que olhar para a desgraça, eu tenho que olhar para a perda, eu tenho que olhar para o falecimento, eu tenho que olhar para a traição, eu tenho que olhar para todas essas coisas na minha vida, no meu passado, e falar assim, é uma história. E é uma história linda. E é uma história que eu não conheço todos os detalhes ainda. Mas cada pontinha dessa história, cada ponto dessa história, vai ser conectado com algo lá na frente, eu vou ficar assim, ó. Nunca imaginei. Eu tive uma experiência aqui, exatamente aqui na frente, que eu vou contar para vocês. Dessas conexões, que você não entende. Você sabe que eu e a Neneta, nós somos enviados como missionários. Nós passamos 18 anos e pouco, quase 19 anos, no Reino Unido. E lá nós lideramos igreja, participamos do ministério, fundamos ONGs lá, muita coisa. Mas sabe quando fica um monte de ponta solta? A gente voltou para o Brasil e parecia que tinha um monte de ponta solta. Daí, a gente estava com... Era o Siddhartha que estava aqui, né? O Siddhartha estava pregando, da Índia. E o Diogo, o César chamou o Diogo para vir aqui para orar com ele, porque o Diogo e a Priscila, né? Esposa do Diogo, eles vão ser enviados para a Índia. E daí, eu vim aqui dar um abraço no Diogo, porque a gente conhece ele demais. E abraçamos ele. Eu falei, Diogo, coisa boa, você tem para a Índia. Rapaz, não sabia. E daí ele me fez uma pergunta só. Ele falou o seguinte, Marcos, você ainda tem uma pessoa jurídica estabelecida lá na Inglaterra? Eu falei, tenho, a gente tem. Ele falou assim, haveria possibilidade de eu ser enviado para a Índia através dessa pessoa jurídica? E não com visto de missionário, mas com visto de negócios para a Índia? Porque existe muita perseguição lá. E eu ir com visto de missionário é bastante complicado para minha família. Quando ele fez essa pergunta, o tempo congelou para mim. Eu estava exatamente aqui. A minha cabeça começou a 1000 por hora. Eu já contei essa história para vários de vocês. 1000 por hora. De repente, um monte de ponta solta do nosso tempo no Reino Unido começou a juntar. Eu falei, Diogo, meu amado, vamos tomar um café para a gente conversar mais sobre isso. Tem 1000 coisas passando aqui pela minha cabeça. Resumindo a história. Nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar o envio do Diogo para a Índia e sua família, não com visto de missionário, mas para abrir grupo de mentoria de negócio lá na Índia, na cidade de Noida. E isso daí, uma série de perguntas que eu e a Neneta tínhamos a respeito das nossas iniciativas lá no Reino Unido, do nosso trabalho, isso daí de repente começou tudo a fazer conta. Eu estou contando isso daí, querido, porque na sua vida, eu tenho certeza que assim como na minha, tem um monte de ponta solta, fala a verdade, tem ou não tem? Coisa que até hoje você não entende. Você fala assim, por que aconteceu assim? Por que lá no passado foi assim, assim, assado? Eu estava esperando uma coisa, aconteceu outra totalmente diferente. Fala a verdade, não tem coisa assim na vida da gente? De todo mundo tem. Então, a visão da águia, olhando para trás, é para a gente saber que existe um projeto, existe um desenho, existe algo para a sua vida que você não entende totalmente ainda.
Mas isso daí vai se conectando lá na frente, se a gente começar a prestar atenção na história que está sendo escrita através da nossa vida. Gente, isso era para ser uma revisão de 5 minutos, virou uma pregação, né? Mas não tem importância. Vamos continuar até a hora que o tempo permitir. Vamos lá então. Vocês estão percebendo o poder dessa visão? Concorda comigo? Uma visão esdrúxula, não é verdade? 4 seres com 4 rostos cada um, raios, trovão e tal. Não é esquisito? Mas olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa que existem significados profundos em todas as coisas. A gente precisa ir cavando esses tesouros que estão aí. Bom, que mais? As 4 faces são, na verdade, a revelação da pessoa de Jesus. Não é verdade? Quantos evangelhos nós temos? Nós temos 4 evangelhos. Então vamos lá. Mateus, Jesus é apresentado em Mateus como Jesus, filho do rei Davi. Que face que é essa? Leão. É a face de leão representado no evangelho de Mateus. Não é mesmo? Em Marcos, Jesus é apresentado como o servo sofredor, o servo que sofre e dá a sua vida para cumprir o propósito. Que face que é essa? É a do boi. Essa é a face do boi. É o evangelho que representa a face, revelada em Ezequiel, lá a face do boi. Lucas, Jesus é chamado o tempo inteiro de o filho do homem. É a face humana. E em João, Jesus é chamado o tempo inteiro de o filho de Deus, o eterno, o transcendente. É a águia. Percebe isso? Os 4 evangelhos representam essas 4 faces. Então, nada é por acaso na palavra de Deus. Nada está lá e foi um acidente. Não. Cada face tem um propósito, cada face tem um significado. E é isso que ela significa na nossa vida também. Vamos lá então. Uma coisa importante a respeito da face da águia é que você não vai conseguir avaliar a sua vida sem as outras faces. A face da águia, ela representa a transcendência de Deus. Então, tudo aquilo que ficou para trás na sua vida, você vai precisar de visão do futuro para poder avaliar, você vai precisar de entender a autoridade envolvida e você vai precisar de entender o propósito envolvido. As coisas deram certo ou errado na sua vida até aqui, dependendo de como você encarou essas faces, essas 3 faces que olham para frente e para o lado. Talvez não deu certo porque faltou visão. Talvez não deu certo porque faltou autoridade, conhecimento de causa, propriedade a respeito daquele assunto. Talvez não deu certo, ou deu certo porque você não conhecia o propósito daquilo lá. Percebe? Você pode usar esse modelo para analisar todo o seu passado e começar a entender e aprender com ele. E daí, a visão da águia olha para trás e ela aprende com aquilo que ficou para trás. A gente vai aprendendo. Essa visão também, ela nos dá a seguinte metáfora. Pensa no seguinte, eu tenho aqui um trilho de trem, tá certo? E aqui você vai andar a sua vida percorrendo esse trilho daqui, nessa direção. Bom, nós temos a direção lá na frente, mas o trilho da direita representa a autoridade. Você não faz nada se você não tiver autoridade naquela área. Percebe? Você tem autoridade sobre o quê? O que nos foi dada autoridade? Primeiro, sobre quem? Sobre nós mesmos, não é verdade? Você tem autoridade sobre os seus pensamentos? Não? Sim, nós temos autoridade sobre os pensamentos. Então, isso daí, só isso em si, já é uma fonte inesgotável de recursos para você. Se você pode escolher naquilo que você pensa, naquilo que você gasta tempo pensando, não há limites para aquilo que você pode atingir. E dependendo da qualidade dos seus pensamentos, você vai colher qualidade de resultados também. Mas isso é só o primeiro ponto. Autoridade. Você tem autoridade sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você escolhe, as suas ações, as suas decisões. Isso, Deus te deu autoridade total sobre tudo isso. Está ali, autoridade. Mas você precisa também do outro trilho, que é propósito.
A gente só move para frente quando a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo lá. Então, quando eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo, e quando eu entendo que há uma autoridade já dada por Deus na minha vida para andar naquela direção, isso daí funciona como uma guia poderosa para a nossa vida. E daí, se você unir isso daí com uma visão daquilo que está lá na frente, e com o aprendizado que vem todo de trás de você, você viveu e você foi aprendendo até aqui, percebe que nós temos aqui algo extremamente poderoso? Percebe? Essas 4 forças que Deus revela nessa visão. Então, está à frente, aquilo que eu entendo que está lá e que eu quero alcançar, a autoridade que eu entendo que foi me dada, o propósito de tudo isso, isso daqui, qual que é o propósito? O que tem que ser o propósito? O que tem que ser o propósito? Como é que é o propósito revelado na vida de Jesus? Que face que é essa que eu estou vendo aqui? É de um boi. Então o propósito é revelado nessa face. Se o seu propósito é o seu próprio umbigo, não tem boi ali. Só tem umbigo nessa visão. Entende isso? Agora, se o propósito é um boi, é uma face de um boi, então esse propósito significa que até na minha morte, alguém vai ser beneficiado com isso. Entende? O benefício é gerado em todo o tempo. E com tudo isso, eu vou aprendendo, e tudo aquilo que eu vou aprendendo, ressignificando na minha vida, eu vou usando como combustível nessa locomotiva e que vai me impulsionando para frente. Olha só que máquina fantástica que Deus revela para a gente nessa visão. E isso daí pode ser aplicado absolutamente em qualquer área da nossa vida. Absolutamente qualquer área. Quer ver? Para resolver problema. Como é que a gente resolve problema usando essa visão? Eu falei para vocês que eu ia trazer uma coisa bem prática, então vamos lá. Você está com um problema financeiro, por exemplo. Problema no seu trabalho, problema relacional. Como é que você usa essa visão para resolver esse problema? Vamos aprender juntos? Então vamos lá, você pode colocar isso em prática imediatamente. Primeiro, tem um problema aqui na minha frente, como é que eu vou lidar com ele? Primeira pergunta que você vai fazer. Qual que é a primeira face? Humana. Face humana é para olhar para frente, para o futuro, não é? Ela só olhava para frente. Então a primeira pergunta que você vai fazer é: como que eu quero que isso daqui fique ou esteja? Como que eu desejo que isso daqui esteja quando isso daqui for resolvido? O que é a visão desse problema resolvido? Parece estranho, mas esse tem que ser o primeiro passo quando você vai resolver um problema. É ter uma noção clara do que é o formato final que você deseja. Porque senão esse formato é atingido e você nem percebe que o problema já foi solucionado. Então, se é um problema financeiro, você não pode falar assim: não, o meu problema é financeiro, eu preciso de mais dinheiro. Não, mas não é assim. Como que é o formato disso daí lá na frente? Não, eu quero pagar minhas contas. Bom, mas só isso? Eu não sei. Não, eu quero ter uma reservinha também de alguns meses. Então, beleza. Percebe que está começando a criar um formato. Então, eu preciso pegar aquele problema e falar assim: olha, lá na frente, quando esse problema estiver resolvido, eu vou ter pago minhas contas, minhas dívidas, e além disso, eu vou ter 6 meses de reserva numa conta de investimento, numa poupança em algum lugar. E isso daqui é a solução que eu enxergo para esse problema. Percebe? Eu tenho um problema no meu casamento. Como é que é a visão final se esse problema for resolvido? Como é que você vê lá na frente esse problema sendo resolvido? Quando você faz essa pergunta, você começa agora a desenhar aquilo que é a solução. Aquilo que você enxerga como solução. Percebe isso? Se você não começar por aí, você vai sair dando tiro para tudo quanto é lado, vai gastar tempo e energia, e talvez você nunca vai chegar em nada, porque você não teve direcionamento. Então a face humana, olhando para frente dessa visão de Ezequiel, é para ajudar a gente a lembrar que a primeira coisa que a gente faz é olhar lá na frente como Deus faz, porque Deus sempre faz assim. Deus sempre começa pelo fim. Deus sempre começa determinando aquilo que vai acontecer lá na frente. E daí ele traz isso para cá e começa a fazer a coisa acontecer. Foi assim na criação, foi assim no projeto da vinda do Messias. Em tudo que você vê na Bíblia, Deus começa pelo fim. E é por isso que a face humana aponta para frente. Bom, daí, vamos continuar com o seu problema financeiro. Daí você olha aqui para o lado e você vê o quê? O que tem na mão direita para resolver esse problema financeiro? A autoridade. Daí você faz a seguinte pergunta:
Qual que é a minha área de autoridade nesse assunto aqui? O que eu posso fazer que está ao meu alcance? Bom, o que você pode fazer que está ao seu alcance dentro da sua autoridade com relação ao problema financeiro? Me fala uma coisa. Gastar menos do que ganha. Ótimo, pronto, isso está na minha autoridade. Então vou focar nisso. Outra coisa que você pode fazer. Poupar. Outra coisa. Talvez procurar uma renda extra. Talvez buscar uma promoção no trabalho. Isso daí está tudo dentro da sua autoridade. Você pode fazer. Então você foca não em ganhar na loteria. Por que você não vai focar em ganhar na loteria? Está fora do quê? Da sua zona de autoridade. Você não pode falar assim, não, eu vou trabalhar, eu vou apostar muito na loteria até eu ganhar. Não vai. A chance de você ganhar é ínfima. Não está dentro da sua autoridade. E muita gente vive o sonho de que um dia vai ficar rico por causa disso, daquilo, tal. Besteira, foca naquilo que está dentro da sua autoridade. Mas não pode parar aí. Quando você olha para o seu problema financeiro, você tem que entender a face do boi nesse problema. Qual que é o propósito desse problema na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que você acha que a gente passa por problema financeiro? Serve para quê na vida da gente? Hã? Alguém aqui já aprendeu alguma coisa passando por crise financeira? Eu aprendi, eu descobri que eu era péssimo para lidar com dinheiro. Mas daí, quando eu entendi que o propósito daquela crise na minha vida era didático, eu fui atrás de educação para isso, de aprender a lidar com dinheiro. Entende? Eu entendi o propósito. Então, qual que é o propósito de resolver um problema financeiro? O propósito de resolver um problema financeiro é que eu tenha o suficiente, como Paulo fala, que eu tenha o suficiente para alimentar minha família, prover para os meus, e também para ser generoso com os de fora. Isso é o propósito. Não é verdade? Percebe então que agora eu estou munido de visão para resolver esse problema financeiro, eu estou munido de autoridade, eu estou munido de propósito. Agora só falta eu olhar para trás e falar assim, o que eu posso aprender de todas as besteiras financeiras que eu já fiz na vida? Visão da águia. Percebe que agora está completo? Agora você fala assim, não, eu gasto além do que eu devo. Eu uso cartão de crédito, eu não pago no final do mês, eu faço conta, eu faço dívida sem fazer conta. Então, quando eu começo a olhar para trás e fazer essa avaliação, agora, querido, você está totalmente equipado para vencer esse problema financeiro e tirar de letra. Porque você tem tração nas 4 rodas agora. Você está numa 4x4 agora para vencer isso daí. Não compra 4x4 ainda. Espera resolver o problema financeiro. Mas agora você tem essa ferramenta nas suas mãos, vindo lá de Ezequiel, da palavra de Deus, um capítulo estranho na palavra de Deus, mas que é extremamente prático, poderoso. São princípios eternos que Deus colocou lá para a gente. Qualquer tipo de problema, você pode usar essa visão para resolver. Percebe isso? Que é uma coisa mais prática que isso. Você acha que a Bíblia é só para a gente discutir teologia e conversar sobre vida após a morte, nos céus e tal? Não. A Bíblia tem princípios que são aplicáveis, úteis para ensino, conhecimento, para exortação, para aprendizado, para tudo. Está aqui, na palavra de Deus. Então está aí. Mas vamos lá, porque o nosso tempo está acabando. Eu queria encerrar esse tempo falando com vocês de algo um pouquinho mais transcendente. Vamos lá para a visão da águia um pouquinho. Deu para perceber, então, a praticidade disso daí? Tudo. Relacionamento, mesma coisa. Você pode usar, resolver problemas relacionais usando essa visão. Eu já contei para vocês que eu e a Neneta, a gente começou a descobrir que uma ótima maneira de resolver, quando você percebe assim que vai ter aquelas conversas meio difíceis. Alguém que já teve, com o marido, com a esposa, conversa meio difícil? Não, não é só eu, só nós, bem. Quando você percebe assim, sabe aquela situação que ela vira para você assim, você vira para ela e fala assim, bem, tá tudo certo, você está calada. Daí você tem aquela resposta assim, tá tudo certo. Aí você sabe que tá tudo errado, é verdade, né? Então, quando eu percebi quando a gente começou a perceber que a gente ia ter essas conversas assim mais difíceis, eu comecei a fazer uma pergunta para mim. Eu comecei a usar a visão de Ezequiel 1. Na época eu não sabia, hoje eu sei que eu estava usando a visão de Ezequiel 1. Eu começava a perguntar assim, como que eu quero que essa conversa
termine. Porque Deus faz assim, Deus começa pelo fim. E daí eu determinava o seguinte, eu quero que essa conversa termine com a gente de acordo, com a gente fortalecido, com a gente, mesmo se a gente ainda não tiver conseguido alinhar todos os pontos dessa questão, que a gente pelo menos continue juntos, determinados a continuar tratando e conversando sobre isso daí. Então, obrigado. Eu acabei de ganhar mais 10 minutos aqui. Fantástico. Então, quando a gente começa pelo fim, a chance de você chegar lá aumenta pra caramba. Porque, meu querido, quando você começa e não sabe aonde que a coisa vai terminar, dá problema. E relacionamento, quantas vezes a gente já começou conversa que eu falava assim, para que eu fui tocar nesse assunto? Para que eu fui mexer nesse vespeiro? Mas por quê? Porque eu comecei sem direção. Eu não tinha noção de onde que aquilo lá deveria terminar, como que deveria terminar. Percebe? Então, relacionamentos. Daí quando você percebe, resolvendo um problema relacional, quando você percebe aonde está a sua autoridade, porque eu queria o quê? Eu queria que a Neneta respondesse às minhas expectativas que eu tinha a respeito dela. Que gracinha, né? Tá lá. E eu lá, não, mas você é minha esposa, você tem que... Não tem. Isso daí é a minha expectativa. Isso daí está fora da minha zona de autoridade. Deus não me deu autoridade para determinar como que minha esposa tem que responder aos meus anseios. Isso daí é criado aqui na minha cabecinha pequenininha. Uma mentalidade assim, enrustida, enferrujada. A visão de Deus é muito mais ampla. A visão de Deus nos ensina a olhar para o outro e respeitar, amar, servir, equipar, ajudar que o propósito de Deus seja cumprido na vida daquela pessoa em todos os sentidos. Isso daí exclui todo tipo de expectativa que eu tenho a respeito do outro. Isso é uma grande besteira. Isso é a maior fonte de problema em casamento. É você achar que o outro tem que atender às suas expectativas. Não tem. Você que tem que amar a outra pessoa, como Cristo ama a igreja. Respeitar. Fazer daquela pessoa uma pessoa digna no seu coração. Mas vamos lá, então relacionamento, você entende onde você quer chegar, você entende até onde que vai a sua autoridade. A sua autoridade está na sua vida, no seu comportamento, no seu pensamento, na resposta que você dá, como que você trata. Se você é carinhoso, se não é, isso daí é a sua autoridade. E daí você olha para propósito. Propósito é a gente deixar um legado. É deixar um legado como casal. Propósito é os meus filhos poderem olhar para a minha vida e falar assim, eu quero ser pai igual meu pai é. Eu quero ser marido igual meu pai é. Entende? Isso é propósito. Propósito é deixar um modelo que pode ser replicado e melhorado. Eu sempre falei para os meus filhos que eu quero que eles melhorem. Se eles virem alguma coisa digna e válida na nossa vida, no nosso relacionamento, que eles melhorem. E foi fantástico. Quando a Mariana, a nossa filha, foi casar, ela falou para o Jordan, eu achei, nossa, daí pensa um pai orgulhoso, né? Ela falou para o Jordan, assim, o marido dela, o cara que hoje é o marido dela, falou assim, olha aqui, eu tive um pai e uma mãe que tem um relacionamento que eu admiro. Se você não está disposto a viver isso, no mínimo isso comigo, então você não é a pessoa para a minha vida. Porque eu quero viver um casamento bem sucedido. Puxa vida. That's my girl. Eu fiquei muito alegre com isso daí. Então, meu querido, se o nosso relacionamento como marido e mulher, mesmo nas nossas terríveis imperfeições e problemas e tantos erros que nós cometemos, se o nosso relacionamento não servir até para revelar nos nossos erros, revelar um propósito, então não tem propósito. Entende isso? Então não tem continuidade, não tem passar o bastão e deixar algo que pode ser replicado, melhorado e continuado. Vamos lá. Estou abusando agora dos meus 10 minutos. Né? Bom, vamos encerrar então. Por que são 4 seres e não 3? Porque essa visão de Ezequiel é a visão da glória de Deus. Né? É o Shekinah de Deus. Se eu fosse inventar uma história como essa, eu ia inventar uma história com 3 pessoas. Não faz muito sentido ter 4.
Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Daí ia ficar bonitinho, pensa. Todo mundo ia ler minha história e falar assim, não, é porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Daí Deus vem e coloca mais um nessa história. Como é que faz agora? Está sobrando um aí. O que será que é esse um? Eu vou te falar a minha teoria. Lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, fala que Deus, em Cristo Jesus, submeteu absolutamente todas as coisas a Jesus. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E daí diz assim, e o entregou à igreja. Significa que hoje, então, eu e você, nós estamos colocados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, todo nome que possa se referir não só na terra, mas eternamente. Esse é o nosso lugar. Eu acredito que Deus escolheu não ser completo sem a igreja. Não que Ele precise da igreja, mas eu creio que Deus escolheu nos fazer parte da sua completude, para revelar quem Ele é para toda a criação. E isso é o nosso grande propósito. Aqui está o grande tesouro da nossa existência. Deus nos fez como extensão de si mesmo para toda a criação, em Cristo Jesus. E agora, nós somos 4. Da mesma forma, como nós temos espírito, alma e corpo, nós temos uma trindade interna em nós, mas agora em Cristo Jesus, tendo o Espírito de Deus habitando em nós, não é mais espírito, alma e corpo do Marcos, mas é espírito, alma e corpo do Marcos e o Espírito Santo que habita em mim. Nós somos 4 agora. E esse 4 é a completude de Deus. Nós nos tornamos verdadeiramente completos, inteiros, íntegros, integrais, totalmente definidos, totalmente resolvidos, quando nós somos 4. E nós somos naturalmente, mas quando vem o Espírito de Deus em nós e nos une à eternidade, aí a nossa história passa a ser a história da eternidade, a história que Deus escreve. Aí o nosso futuro não é apenas o futuro que eu consigo vislumbrar para a minha pobre e pequena existência aqui, esses poucos anos que nós passamos na Terra, mas agora quando eu enxergo o futuro, ele é eterno, ele vai além. A perspectiva agora não é apenas daquilo que você pode construir aqui na terra, mas dos tesouros que você pode acumular nos céus. Agora, a autoridade que eu vivo não é apenas a autoridade humana de poder controlar algumas coisas no meu pensamento e outras não, algumas coisas da minha vida e outras não. Agora a autoridade que eu vivo, segundo Efésios, é a autoridade do Filho de Deus, que me fez parte do seu reino e que agora me colocou juntamente com Ele nas regiões celestiais. Agora o propósito que eu vivo não é mais o propósito daquilo que eu posso discernir com os meus pensamentos, com as minhas ideologias, mas agora o propósito que eu vivo é um propósito eterno. É um propósito que faz parte de uma história que começou no coração de Deus na eternidade. E ela não termina porque ela acontece o tempo inteiro e eternamente no coração de Deus também. E agora, quando eu olho para as coisas que passaram na minha vida, eu vejo na perspectiva agora da eternidade. E não apenas tentando resolver isso com paliativos humanos, mas agora é o coração de Deus que cura o meu coração, que vai nas minhas feridas, aquilo que tudo que aconteceu na minha vida, que não faz o menor sentido para mim, e Ele me acalenta e me diz assim, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, isso te basta. Eu estou com você, e isso é suficiente para você. Eu sou a resposta para as suas feridas, eu sou a resposta para todas as suas perguntas, então fica tranquilo. Eu lembro quando a gente era recém-chegado lá na Escócia, a gente recebeu a visita de um pai e a filhinha dele que estava com ele era missionário também. E o Paulo Júnior perguntou para a menininha lá, não lembro agora, perguntou, e aí, vocês estão indo para onde? Porque eles estavam em passagem ali. E daí
o menininho falou assim, eu estou com meu pai. Daí o Paulo Júnior insistiu na pergunta, falou assim, pois é, mas vocês estão indo para onde? Ele falou assim, eu estou com meu pai. Tipo assim, você não entendeu ainda? Não importa para onde que eu estou indo, eu estou com meu pai. Aonde que ele for eu vou e está tudo certo. Então, querido, você está com seu pai. Mesmo que a gente não saiba todas as coisas, a gente está numa trajetória, numa história, numa viagem, onde nós estamos com o nosso pai. Isso é o que importa. Nas coisas que nós entendemos, glória a Deus, que coisa boa, bom demais. Nas coisas que nós não entendemos, nós estamos com o nosso pai. E essa é a história eterna, essa é a visão. Então, meu querido, de novo, você não vai viver mais um dia na sua vida. Eu oro, realmente oro que você não viva mais um dia na sua vida sem ter direção, sem ter norte, sem investigar o coração de Deus para você ter revelação daquilo que Deus tem para a sua vida lá na frente. E se você não tem certeza, não tem importância, você coloca, escreve, faz o seu possível para discernir aquilo que Deus está falando no seu coração. Aquilo que não estiver claro não tem importância. Pega as poucas coisas que você conseguir discernir, registra isso, escreve, lê essa história frequentemente, para você viver uma vida intencional. Não se esqueça que Deus te deu muita autoridade para você fazer tudo aquilo que Ele colocar no seu coração. Essa autoridade é para que você cumpra com um propósito. E o propósito é a face do boi. A face do boi é uma face daquele que serve, daquele que gasta a sua vida como Jesus fez, para ser alimento na vida dos outros, em todos os sentidos. E toda a sua vida, tudo aquilo que acontecer na sua vida, você vai aprender, olhando com a visão de águia para o seu passado e discernindo todas as coisas, aprendendo com todas as coisas, revisitando essas coisas e dando um significado diferente para essas coisas, segundo a perspectiva de Deus e não do homem na sua vida, não do natural, mas daquilo que é eterno. E quando você faz assim, você avança em todas as direções, porque é isso que fala sobre a visão que acontecer. Esses seres, eles avançavam sempre para frente, em todas as direções, eles iam em todas as direções. Então, qual for a direção que a sua vida tomar, você vai avançar, avançar, avançar. Isso é um segredo da palavra de Deus para aqueles que creem. E se você está aqui hoje à noite, eu creio que você crê. Então, você recebeu aí na sua mão hoje, no seu coração, um tesouro. Eu quero te convidar para usar esse tesouro. Para você não apenas escutar isso e falar assim, legal, né, interessante esse negócio. Não, meu querido, isso daí é um tesouro. Deus está colocando um tesouro na sua mão para você usar. Agora, a minha parte está feita. Eu passei para você. Agora é com você usar isso daí ou não. Mas está aí na palavra de Deus. É para a gente. Presente de Deus para o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado porque o Senhor surpreende o nosso coração. O Senhor vai tão além daquilo que é a nossa expectativa. O Senhor tem tanto reservado para nós e muitas vezes nós estamos andando como cegos, apalpando como se nós fôssemos exilados, como se nós estivéssemos em cativeiro. No entanto, mesmo em cativeiro, o Senhor vem, nos abre o coração, nos abre os olhos para que a gente enxergue lá na frente, para que a gente enxergue que existe toda a autoridade que nos foi dada, que existe um propósito que é eterno, que existe um poder enorme de ressignificar todas as coisas na nossa vida, através da visão celestial que o Senhor tem. E Pai, movidos de todo o poder que essa visão nos traz, que essa revelação do Teu Espírito no nosso coração nos traz, Pai, a nossa oração, eu oro isso pela minha vida, Senhor, pela minha casa, pela vida dos meus filhos. Eu oro por cada família que está aqui hoje à noite, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui hoje à noite. Pai, que a nossa vida seja vivida de forma extremamente intencional, Senhor, extremamente direcionada, para que a gente não perca tempo, não perca energia com coisas que não estão alinhadas com o nosso propósito, com coisas que são uma total perda de tempo. Para que o nosso tempo aqui na terra, que é tão breve, Pai, não seja um tempo de desperdício, não seja um tempo de errar o alvo, mas seja um tempo vivido de maneira focada, produtiva, uma performance maravilhosa que vem dos céus. Que não haja ansiedade no coração para produzirmos coisa alguma, mas que haja, Senhor, um foco, uma determinação, uma energia direcionada que vem do Senhor e que faz com que as nossas vidas, Pai, produzam frutos a 100 por 1, e a 100 por 1, e a 100 por 1, todos os dias. Senhor, que nessa visão do futuro, segundo a perspectiva humana, mas também segundo a visão do Filho do Homem, aquele que é o homem perfeito, que esse senso de autoridade, não apenas a autoridade humana que o Senhor nos deu
sobre os nossos pensamentos, ações, decisões, mas a autoridade que é eterna, que vem dos céus e foi revelada em Cristo Jesus na nossa vida. Que esse senso de propósito, não apenas o propósito humano, não o senso de contribuição apenas, não apenas o desejo de deixar um legado, mas principalmente, Pai, o entendimento de que aquilo que nós vivemos aqui faz parte de um projeto eterno, segundo o Teu propósito e não o nosso. E também, Pai, esse poder maravilhoso que o Senhor nos deu, de aprender, e aprender não segundo a perspectiva humana, mas segundo a Tua eternidade. Que isso, na Tua presença, no Teu Espírito Santo em nós, que habita em nós, guarde o nosso coração, guarde os nossos dias, guarde essa semana, guarde a maneira como nós vamos usar cada minuto, cada segundo dessa semana que se inicia, Senhor, para que a nossa vida seja frutífera, para que o nosso caminhar, o nosso passo a passo, transborde o propósito, revele a autoridade dos céus e seja cheio do significado que vem do Senhor em absolutamente todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que não haverão impossíveis para aqueles que creem, e nós cremos, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor já nos deu e nos alegramos. Somos gratos a Ti por tamanho privilégio de sermos Teus, parte do Teu projeto, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que a sua semana seja focadíssima, extremamente intencional, que cada segundo dessa semana você use de maneira dirigida, intencional, com propósito, com autoridade, com projetos, com sonhos, com entendimento, segundo o coração de Deus. Deus abençoe sua vida.